Boa noite. Vamos dar início à mesa redonda 3, formação de professores, ensino e pesquisa no tempo presente. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a professora doutora Maria Helena Mendes Faria Pinto, do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Também a professora Varlúcia Pereira Guimarães, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, e a professora doutora Miriam Bianca Amaral, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Então, a primeira professora a apresentar será a professora Maria Helena Mendes Nabais Farinha de Pinto. Ela é professora, como eu já disse, de investigação transdisciplinar, cultura, espaço e memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ela tem mestrado pela Universidade do Minho e doutorado pela Universidade do Minho também. Bem, a tese de doutoramento dela é em Ciências da Educação, com especialidade em Educação, História e Ciências Sociais, com o título Educação Histórica e Patrimonial, Concepções de Alunos e Professores sobre o Passado em Espaços do Presente. O trabalho dela foi coordenado pela professora Maria Isabel Gomes Barca. Boa tarde a todos. Antes de mais, os meus agradecimentos à Universidade Federal de Goiás, essencialmente à Faculdade de História, na pessoa da professora Maria Conceição Silva, a quem muito agradeço o convite. E é um prazer estar uma vez mais. Estive aqui em 2014, nas Jornadas de Educação Histórica, e é um prazer enorme voltar aqui a esta casa e partilhar esta mesa com as professoras. Ora, eu vou, no âmbito desta mesa redonda, e colocando o foco no trabalho que fiz de doutorado, mas também nas várias vertentes profissionais que eu fui fazendo ao longo destes anos de docência no ensino, que equivale ao ensino médio aqui no Brasil, de colaboração com museus, atividade arqueológica e formação de professores. Também é um pouco esta partilha, sobretudo no âmbito da formação de professores e na função do professor, que já aqui foi falado várias vezes nestes dias e repetido hoje de manhã, a função do professor na sua ação de investigação, a função do professor, historiador e investigador. Ora, e uma vez que estamos na Faculdade de História e a licenciatura em História domina a base científica do professor, gostaria de começar por falar um pouco do âmbito do crescimento, do âmbito temporal, e também focar um pouco naquilo que os professores de História em Portugal muitas vezes referem, que é a extensão dos programas. E eu trago aqui 3 imagens que refletem um pouco a temporalidade, a noção do tempo, do espaço em História, e como ele, por exemplo, no século XIX, aumentou radicalmente em termos de passado. O nosso conhecido pai da História, Heródoto, trouxe aqui uma ideia radical, na altura, a ideia de atender a várias perspectivas. Começaria por aqui, por esta ideia, não só dos gregos, também a dos bárbaros. Isto é uma função essencial do professor e do historiador, procurar várias fontes, procurar várias perspectivas. A noção também, a ideia do espaço, do domínio do espaço,
e, por outro lado, a força que teve a escrita. Trago aqui o exemplo de um miliário romano. A arqueologia está sempre presente nas minhas apresentações também, como um registro de controle de um espaço, não é? Um grande império, domínio de uma escrita que se tornou uma língua oficial e que nós ainda hoje usamos, não é? Somos o prolongamento desta linguagem, e desta língua, desculpem. E depois também o espaço, não é? O domínio do espaço. E à direita a imagem em Amiens dos investigadores ingleses quando alteram as teorias diluvianas e constatam que o tempo histórico é muito mais longo. Não é? Essa temporalidade é muito mais longa e vai contrariar o tempo bíblico. Por isso esta ideia dos conteúdos e daquilo que é estudado já tem aqui os seus antecedentes. Imaginem os alunos que era um grupo mais limitado e elitista no século XIX, quando começam a ter que estudar toda esta temporalidade, não é? Toda esta história que estava até aí completamente desconhecida no aspecto científico também. Por isso, estas ideias do alargamento do tempo estudado e do espaço estudado remontam já atrás. Não vou alongar-me muito sobre o enquadramento teórico do ensino de História e, sobretudo, da linha orientadora do trabalho. A professora Marília, durante a manhã, na conferência da manhã, já o fez. Vou buscar algumas ideias-chave para depois passar à ideia da formação dos professores e como ao longo destes anos, em Portugal, já foi falado ontem de todas as mudanças que se têm feito no Brasil. Eu vou dar aqui os exemplos portugueses e ver como também alguns reveses, alguns impasses, sobretudo desde os anos 90, avanços, recuos, também dominaram o nosso quadro legislativo, curricular e o que se pode fazer, apesar de alguns reveses. Então, a cognição histórica domina a nossa linha de investigação, que já tem aqui também produzido bons trabalhos no Brasil e aqui na faculdade. E a ideia que, na linha anglo-saxónica, e que a professora Isabel Barca desenvolveu e deu origem já a vários trabalhos em Portugal e a professora auxiliadora no Brasil e muita gente tem já desenvolvido isso, a noção de que o historiador, o professor também, na ação na sala de aula, deve ir além dos conteúdos, dos conceitos substantivos, mas também é importante atender aos conceitos disciplinares, os conceitos meta-históricos. Eu vou assentar os exemplos que trouxe, essencialmente na ideia de evidência, mas também nas ideias de mudança. Na ideia de mudança. As outras noções, sobretudo mais relacionadas com a consciência histórica, uma vez que já foram desenvolvidas muito bem durante a manhã, vou focalizar, como disse, essencialmente na ideia de evidência e relacionado com alguns conceitos substantivos. Algo essencial, a aprendizagem, para ser eficaz, deve ser contextualizada e significativa para quem a estuda. É? E esse significado, esse atribuir significado, dar sentido àquilo que estudamos, é fundamental. E o professor necessita de saber quais são as ideias que os alunos trazem com eles. Não é? Ideias que são dos meios de comunicação social, das redes sociais, da família, mas também algumas ideias que já têm um caráter mais científico, que o professor pode aproveitar, o professor investigador e o professor na sua ação na sala de aula. Esses conceitos disciplinares que não necessita de os formalizar, de os definir, mas que, através da ação na sala de aula, através de atividades, vai conseguir fazer com que os alunos, com fontes diferentes, consigam
explorar por si próprios os conceitos substantivos, os conteúdos. E como fazer isso? Vamos ver com os aspectos curriculares alguns exemplos acerca das várias atividades que se podem realizar, do método, mas há algo que é fundamental. E num país tão grande como o Brasil, tão extenso como o Brasil, também falava ainda ontem sobre os vários grupos, por exemplo, os quilombos que havia na Paraíba, todo esse local, esta história local, estas especificidades podem ser usadas para trabalhar o que é o currículo nacional e dar-lhe um significado e fazer com que ele tenha sentido. Ora, esta é um pouco difícil, sobretudo num grupo docente que em Portugal está muito envelhecido, transformar este trabalho em algo que se concretize na prática, mas é algo que se consegue fazer, não num ano, 2, mas algo que já vem tentando fazer-se ao longo destas 2 últimas décadas, ou pelo menos 18, 20 anos. Ora, esta formação implica uma formação do professor que incorpora esta metodologia que permite ao aluno questionar, trabalhar os conteúdos de uma forma implicada, não é? Problematizando, tem que começar a fazer-se pelo próprio professor, na sua formação. Fazendo uma reflexão, não só sobre aquilo que foi mudando em termos do currículo, mas também sobre a sua própria experiência em sala de aula. Pensar criticamente a sua situação, muitas vezes muito complexa, como já vamos ver. A própria situação de crise em Portugal afetou muito isso. O congelamento das carreiras, da carreira docente, levou alguns professores a desistir de fazer formação. Isso teve reflexos negativos. E eu vou ao ponto áureo desta formação e desta ideia de mudança curricular. A Lei de Base do Sistema Educativo de 85, 86, em Portugal, faz-se num quadro de mudança para o nosso país, para Portugal, de adesão, de tentativa de adesão, juntamente com a Espanha à União Europeia, ou seja, é todo um movimento de abertura, mesmo da educação. E é interessante porque a própria lei, eu vou fazer aqui sempre uma articulação com a área da cultura. A própria lei, a primeira tentativa de fazer uma lei do património cultural português é precisamente a mesma data. Criam-se os programas, inclusivamente o programa de História, que ainda está em vigor, é de 1991, poucos anos depois, mas todos os passos seguintes são no sentido de definir um currículo nacional do ensino básico, que esteve vigente até 2011. A primeira lei do património cultural português é precisamente de 2001, o mesmo ano deste currículo nacional do ensino básico, com a ideia de que o património é algo que não é apenas um monumento, mas engloba também já alguns aspectos da imaterialidade. É uma lei muito interessante, os seus vários artigos, ela está disponível online e ela vem cruzar-se em muitos aspectos com esta nova visão deste Currículo Nacional do Ensino Básico. Inclusivamente com esta ideia, que é explícita, está num aqui está um breve resumo, a ideia de que os alunos devem ter a oportunidade de vivenciar atividades de história que envolvem todos os aspectos, contacto direto com o património cultural, nacional, regional e local. E os vários tipos de património. Ou seja, há como que um entrosar dos vários ministérios. Refiro desde já que em Portugal o Ministério da Cultura aparece e desaparece. O governo de direita elimina o Ministério da Cultura ou passa à Secretaria de Estado,
unicamente. Pronto, quando nos outros governos, essencialmente o governo PS, reaparece o Ministério da Cultura. E este cruzamento é mais visível entre a educação e a cultura. Entretanto, em 2012, após a revogação deste Currículo Nacional do Ensino Básico, vieram as metas curriculares. Metas curriculares muito seguindo uma formulação de objetivos, na prática, essencialmente identifica, os verbos utilizados são, que ainda continuaram em vigor, objetivos, verbos como identificar e compreender, essencialmente. Ora, e nota-se aqui uma enorme lacuna entre o potencial didático do património e a presença nessas diretrizes. Fiz num artigo que fiz com um colega de Múrcia, a Molina, comparamos este documento com o documento da LOMCE, em Espanha, e à procura dos conceitos de património e museus, uma série de palavras, e há uma diminuição drástica destes conceitos nesta legislação. Entretanto, em 2017, surgiu um documento, o perfil do aluno, à saída da escolaridade obrigatória, com um conjunto de competências transversais que vão um pouco de encontro àquilo que já havia sido definido, não é? Isto tem estes movimentos. Estamos já em 17 com novas características legislativas. As metas curriculares não foram eliminadas, mas este documento vai abrir o caminho para, como a professora Marília falava ontem, para o enfoque nas aprendizagens. Num debate que houve no final de uma sessão. As aprendizagens essenciais, porque o documento do perfil do aluno, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, usa essencialmente uma noção de competências que não segue tanto a linha francesa, a linha inglesa, no sentido não de habilidades, elas aparecem ali, mas como um elemento que constitui essa ideia de competências. É algo muito mais complexo, que reúne conhecimentos, capacidades, atitudes. Envolve um conhecimento factual, conceptual, processual e metacognitivo. Ou seja, é algo muito mais complexo, não é? Que implica uma construção. E é muito interessante vermos aqui esta ideia, não é? Todo este cruzamento dos aspectos emocionais na aprendizagem, não é? A aprendizagem não é apenas a memorização, envolve todo um conjunto de características que permitem que ela tenha significado, que seja conceptualmente relevante e significativa para quem estuda e para quem ensina. Vou avançar. Só dizer que as metas curriculares continuam em vigor, tal como o programa dos anos 90, mas estas aprendizagens essenciais, o que propõem é escolher, como a própria expressão diz, escolher o essencial. Conteúdos indispensáveis, mas articulados conceptualmente. E isto vem dar uma maior liberdade ao professor. Acabaram-se as desculpas. Se as havia, não é? Da extensão dos programas, que era constantemente ouvido, apesar de muitos professores, se o quisessem, eu sempre o fiz. Sempre, mesmo quando no departamento alguém dizia que não consegui cumprir o programa, eu consegui sim. Consegui, porque o aluno que consegue analisar as fontes na Grécia Antiga ou a arte clássica, por exemplo, mais tarde do Renascimento, os conhecimentos que tem, vai aplicá-los. Não precisamos de voltar a defini-los. Bem, vou avançando, senão não tenho tempo. Não sei quanto tempo me resta. Sim? Ora, este aspecto já fui falando, a ideia da importância de relacionar sempre o quadro substantivo com o conhecimento estruturante, os conceitos estruturantes e usando as fontes. Ora, como já foi apresentado no meu currículo, os exemplos que trago não poderiam deixar de ser ligados à cultura, ao património. E, sobretudo, porque, pela experiência que tenho,
porque continuo a ser docente, além de investigadora e de um centro de investigação da Faculdade de Letras, continuo a lecionar ao correspondente aqui ao ensino médio, final do fundamental e ensino médio, e a pôr em prática, investigadora, como historiadora e investigadora em sala de aula, a pôr em prática todo um conjunto de procedimentos, inclusivamente estes que trago aqui, que resumo, que já foram falados, relacionados com a ideia da aula-oficina, mas adaptados a estas características específicas até do próprio território onde leciono. Que será diferente, por exemplo, do de Lisboa, do própria cidade do Porto, porque era uma cidadezinha afastada a 50 km do Porto, aqui é muito próximo, é uma distância. A ideia das ideias prévias, do questionamento das situações de problema e do questionamento das fontes, do trabalho, que pode ser em momentos individual, em momentos em grupo, e se for no exterior da sala de aula, permite fazer isto perfeitamente, e a avaliação, a metacognição da parte dos próprios alunos e a avaliação da progressão por parte do professor. Ora, na formação de professores que eu tenho feito, não é propriamente, vou falar aqui essencialmente da formação continuada. Não da formação inicial, já foi aqui falado por vários conferencistas, essencialmente da formação continuada. E a formação continuada que faço é uma formação não feita em Portugal. Existe alguma formação continuada feita pela Associação de Professores de História, por exemplo, pelas universidades, mas esta é a nível dos municípios. Envolve várias escolas, são centros de formação que podem envolver 1, 2, 3 municípios, como aqui tem a formação de secretaria, penso, embora aqui não esteja ligada diretamente ao município, mas a nível central, ao próprio Ministério da Educação, mas tem alguma autonomia para coordenar esse tipo de formação e para convidar os formadores, embora utilize essencialmente formadores também da área educativa. Ora, este exemplo, o primeiro exemplo que eu trago, é de um estudo piloto do meu doutorado, mas que envolveu professores, usei, entre aspas, através de um questionário, os professores que estavam fazendo em duas áreas, 2 municípios, um na área de Guimarães e um na área de Lousada, e ao todo selecionei 26 professores a quem foi pedida que respondessem, que fizessem uma proposta de atividade que iriam pôr em prática com os seus alunos numa área próxima que envolveria património cultural, que usariam como fontes, que poderia ser material ou imaterial. Mas sempre relacionando com o currículo disciplinar e com as séries, os anos que lecionavam. A relação da proposta de atividade com o currículo da disciplina de História, ou História da Cultura das Artes, o que pensa que o aluno poderia aprender, no sentido de ver até que ponto os professores estavam mais presos, mais ligados à informação, não é? Àquilo que era o normativo dos conteúdos, não é? Os conteúdos substantivos desejados, e de que forma é que esta foi é uma questão mais complexa, mas que foi muito interessante analisar. De que forma é que esta atividade que iriam propor poderia ajudar os alunos a inferir a partir das fontes observadas. O professor teria que preparar material que levasse os alunos a colocar questões ou a pensar a partir dessas fontes. E era preciso ver como iriam fazer isso. Eu trago aqui alguns exemplos de algumas respostas. Depois, estas respostas foram analisadas e há um conjunto de perfis conceituais, perfis de ideias baseados nas respostas desses professores. E alguns estão muito presos à própria legislação, ao currículo. Inclusivamente,
a ideia de ensinar a história a partir das suas manifestações. Parte-se do concreto para o desconhecido, mas é algo que não esclarece muito, é muito vago. Não é? Não diz em concreto não esclarece, não clarifica qual é a sua concepção de aula, de história, mesmo no exterior, e como se pode proporcionar esse conhecimento do passado com base nessas fontes. Depois, o professor, ou a resposta que mostra que o professor parte do contexto para a fonte. Ou seja, primeiro o contexto é ensinado na sala de aula, e a fonte funciona, de certa forma, como uma ilustração. Isto é a maioria dos casos. A grande maioria dos casos. Vou marcar aquela visita de estudo depois de dar a matéria. Mas o serviço educativo não tem vaga nesse dia. Mas não pode, que eu tenho que dar a matéria antes, na semana anterior. Ouve-se isso muito, essa queixa nos museus. E depois eles vão ver aquilo que aprenderam. Pronto, e é esta a ideia. Conseguem reconhecer e identificar as características que estudaram. E este exemplo do edifício que está relacionado com a resposta que este professor afirma. Depois tem algum tipo de resposta que ainda tem um grupo significativo de professores que procuram o cruzamento. Alguns aspectos permitem esclarecer características já estudadas, é um aprofundamento, e por vezes há fontes, pode ser um monumento, pode ser uma pequena peça, uma janela, um detalhe, permite algo novo. E este cruzamento de ideias em contexto é isso mesmo, o que há de novo e o que há de conhecido. Na fonte material. E esta frase da Marisa, nome fictício, diz que muitas vezes, vou saltar já para a terceira linha, muitas vezes os nossos alunos veem a história como algo distante, algo que não toca ao seu universo imediato. E afinal a história dos manuais está mesmo ao virar da rua, naquele local por onde tantas vezes passaram e pouco valorizaram. Pronto, este edifício, esta casa, tem determinadas características que ela própria, esta professora, tinha passado ali algumas vezes e não tinha notado aquele detalhe. E na sua resposta ela diz isso mesmo. Às vezes está ali ao virar da esquina. Então vamos utilizar o que está ao virar da esquina. Não é? Podemos não ter um monumento, um castelo, não é? Porque a cidade onde leciono tem um castelo e normalmente é referido como local para visitar. Mas há muitas coisas que podem ser usadas. E, por exemplo, das fontes para o contexto. Primeiro a fonte, questionar a fonte. E, a partir daí, ver o contexto, ou melhor, os contextos. Eu vou dar um exemplo já de seguida de um espaço que foi ocupado ao longo de séculos e permite estudar e revisitar com vários grupos para estudar diferentes contextos. E temos aqui este relato da Andreia, que diz que permite levantar hipóteses e testar essas hipóteses, oferecendo uma investigação estimulante, aberta, em contexto realista e significativo. Ela já utiliza algumas noções que mostram que o método, não é, já está aqui entendido e, sobretudo, porque ela utiliza o exemplo da indústria, de um espaço como este, que são tanques de curtimenta, de curtir os curtumes, a pele dos bovinos, que eram utilizados no calçado. E este local foi utilizado desde a Idade Média, mas ao lado continua a ser um espaço industrial. Foi recuperado, mantiveram-se estes vestígios de arqueologia proto-industrial e aqui mantiveram-se também esta chaminé e toda uma estrutura industrial. Este mesmo espaço pode ser revisitado. E estes professores fizeram isso depois nos anos a seguir. Eu própria experimentei fiz esta experiência com alunos de 7º ano para conhecer o período da Idade Média e o ano transato voltei a este mesmo espaço com um grupo para estudar a industrialização desta cidade no final do século XIX, porque aqui temos
a utilização da energia do carvão, do vapor e depois de alguns materiais. Um mesmo espaço que pode ser utilizado e que está ali. Há uma escola aqui a 100 metros e peço desculpa, isto não era para mostrar já. E há uma escola de ensino médio ali a 100 metros e os alunos faziam um atalho para ir para a escola e alguns deles não conheciam este espaço. E uma dessas professoras, alguns desses professores fizeram esta formação e eu espero que pelo menos uma parte deles tenham passado a usar este espaço para o estudo, para a ligação do currículo, para permitir que o currículo nacional, que a história nacional possa ser ensinada através destes aspectos locais. Aqui tem um outro exemplo, mas aqui já é do trabalho com os alunos. Não sei se conseguem ver na foto. Isto é um arquivo, existe um arquivo fotográfico muito interessante lá na cidade, de fotografias desde chapas com prata, não é? que estão no arquivo municipal, mas foram todos digitalizados atempadamente. É um arquivo fenomenal. E eu pedi autorização para utilizar esta imagem, à associação que detém este espólio, a muralha, e nesta foto, no trabalho que foi feito com os alunos, era muito difícil entender o uso deste espaço. Então esta imagem, esta fotografia pode ser usada, como muitas outras, para reconhecer o espaço que se fazia, não é? A função deste espaço no passado. E os alunos questionaram, colocaram questões sobre isso, mas alguns colocaram o seu olhar nesta criança que está aqui atrás, que está a trabalhar. E colocaram questões, por exemplo, sobre o trabalho infantil. Foram mais além. A maior parte focou o seu olhar aqui, mas está um adulto e uma criança a colocar as peles. A ideia do trabalho infantil. É possível ir mais longe com questionamento. Pronto, isto... Outro trabalho que deu origem a uma publicação já feita também, de ação de investigação, na sala de aula. Na altura, no governo anterior, na altura em que saíram os métodos curriculares, houve grandes cortes, estávamos em crise, houve grandes cortes no dinheiro para visitas de estudo. E, normalmente, no 7º ano, vão a um museu, vários museus durante o ano, essencialmente de arqueologia. E neste ano não foi possível ir. E muitos colegas diziam, não vou a visita, esta matéria, estes conteúdos, vou dar pelo manual. Uma forma que pode ser feita, os museus emprestam estas réplicas e foi possível fazer um trabalho, por exemplo, de análise de fontes com as réplicas. Colocando questões, isto é para tentar entender as suas ideias prévias, antes de dar os conteúdos, lá está a ideia da fonte para o contexto, antes de dar os conteúdos, tentar entender o objeto, para que é que ele servia. Ainda há pouco no Museu da Antropologia estivemos a comparar alguns objetos e realmente estes objetos, alguns, por exemplo, houve um aluno que em relação a este objeto perguntou a questão que ele gostaria de saber. Lá está, umas ideias que é preciso fazer, alterar, modificar, tornar mais complexas. Perguntou, analisou, viu que era esta é uma lucerna, uma lamparina, e perguntou, vai sair algum gênio daqui? Ou seja, as suas ideias estavam num nível muito tácito, não é? Em termos de senso comum e com a influência até de alguns do conto infantil. Moedas, depois com o aprofundamento, o estudo da matéria, a pesquisa dos objetos e a visita ao museu, alguns foram com a família, outros no ano seguinte, por exemplo, fiz este mesmo trabalho, mas depois já foi possível fazer a visita ao museu. E então eles identificaram esses objetos e viram-nos em contexto. Por exemplo, isto é uma cerâmica que era uma imitação da cerâmica importada romana, mas é de produção local. Eles puderam ver que o brilho da peça original realmente era diferente da outra importada, ou seja, podem fazer já comparações, podem estudar o Império Romano de uma forma diferente.
e mais motivadora, como muitas vezes os professores dizem, mas ao mesmo tempo mais questionadora. Esta situação que trago é no âmbito da formação de professores. Estava a decorrer, em 2009, estava a fazer uma formação de professores lá na cidade e estava a decorrer há alguns meses uma escavação arqueológica num espaço que é um edifício que tem uma fachada barroca, mas a toponímia daquele local, nas traseiras deste edifício, ainda hoje as pessoas utilizam o termo tulha. A tulha, na Idade Média, era um local onde se reservavam cereais. Existe na toponímia essa designação, tulha. As pessoas, a rua já tem o nome de uma personalidade já do final do século XIX, mas a população mais velha continua a dizer vou à tulha. E estava a decorrer então essa formação e eu ouvi a notícia de que tinham aparecido vestígios arqueológicos e como conheço o arqueólogo, falei com ele se podíamos visitar durante a atividade de formação de professores e ele houve um dia, ficou até mais tarde, porque a formação de professores faz-se essencialmente à noite ou então ao sábado. E vimos o desenterrar de alguns desses objetos, inclusivamente alguns silos do cereal. A partir daí, este acontecimento, mas ainda falámos, o aparecimento é constante de objetos, não é? Muitas vezes, se estivermos atentos a essas notícias que surgem sobre a descoberta de algum povoado indígena, ou de objetos locais, ou de um quilombo, ou, neste caso, um vestígio medieval numa cidade que tem vestígios de várias épocas. E influenciou enormemente. Algum destes espólios está lá visitável, criou-se uma vitrine onde ele foi colocado e agora os professores, turistas, porque isto é uma escola de formação profissional também que funciona na parte de trás, tem agora este espaço envidraçado e pode ser visitado e pode ser usado para estudar um período histórico que está no currículo. O período medieval. Inclusivamente esta peça, que se descobriu, muito interessante, que veio da zona de La Rochelle, em França, significa registros, que significa relações económicas via marítima, não é? A proximidade do porto permite isso. E a toponímia diz-nos, é reveladora de algo muito interessante, porque há uma pequena ruela que o topónimo medieval é Rua da Rochela. Ou seja, os vestígios arqueológicos vieram confirmar essas mesmas relações económicas. E é este cruzamento que é muito interessante. E a propósito de parcerias e de cruzamentos, trago aqui estas imagens que foi... Depois, é importante também divulgar estes trabalhos e estas pesquisas. Os próprios professores apresentam os seus trabalhos, tal como na formação inicial, claro, com caráter diferente. E em 2014, em contacto com a colega da área de educação, a Cristina Lugo Gomide, que estive numa mesa, precisamente mesa redonda com ela, encontramos muitas semelhanças com a cidade velha de Goiás, não é? A cidade de Goiás, que aqui está, e um trabalho também com algumas características comuns, com Marlene Cainelli, professora Marlene Cainelli, que fez com o Museu Histórico de Londrina, que era uma estação de caminho de ferro, e que é agora o Museu Histórico de Londrina. E então, daqui saiu depois um artigo que já foi publicado, e eu pedi à Cristina, na altura, também alguma contribuição, e entretanto, há outros trabalhos que eu indico aqui, porque nós temos muito mais em comum, não é? Como já falámos ao longo destes dias, é muito mais o que é comum do que nos diferencia, nos distingue. E, por exemplo, esta construção da cidade de Goiás, Cidade Velha, tem tanto de semelhante ao Ribatejo, Portugal. Parece que recuamos, que agora viajamos para esse espaço e permite, isto pode ser aplicado, o espaço próximo de nós pode ser usado para ensinar. Estou mesmo terminando.
mesmo terminando com estas reflexões finais, estas implicações, muito mais haveria para dizer, mesmo em relação a... Procurei aqui falar essencialmente do que foi feito com formação de professores, mas não posso deixar de falar depois do que se faz com os alunos, porque a preparação do material didático, não é? E aqui foi feito isso também, material didático para didático, pelo professor, que permite escapar um pouco ao manual e sair para o espaço. Não é, a dificuldade dos transportes pode ser contornada pelo espaço próximo, não é? Muitas vezes. E isso permite desenvolver todas essas competências, articular então tudo o que são os conceitos substantivos e com a capacidade de mais tarde aplicar esses conhecimentos. Eu um dia encontrei um grupo de alunos que me conheceram, já não os conhecia, pois o tempo passa e a fisionomia muda, do trabalho de doutorado. Anos depois, eles estavam no 7º ano, e anos depois passei por um grupo, encontrei um grupo numa atividade no museu e disseram-me que ainda se lembravam da atividade que tinham feito. E com a professora, e que as professoras que acompanharam depois continuaram a fazer esse tipo de trabalhos e que eu acompanhei numa primeira fase e que lhe pediram várias vezes para utilizar esse método, ou seja, é porque criou algumas raízes. E isto permitirá desenvolver a compreensão dos contextos históricos e desenvolver competências para, com qualquer tipo de fontes, aprender a ter um pensamento crítico, a questioná-las, a problematizar, ir mais longe, desenvolver um pensamento mais complexo, que permita que em qualquer circunstância, não é? Inclusivamente quando a legislação dificulta mais o trabalho, pelo menos em termos teóricos, o trabalho do professor, e em termos práticos também. Há toda esta forma, sobretudo com a história local. É uma forma muito próxima de contornar algumas das normas, não é? Que nos vêm do currículo nacional. E fico por aqui, já vai longe. Pronto, alguma bibliografia e fico por aqui. Alguma questão que queira colocar? Bem, enquanto a professora Varlúcia monta o equipamento, eu vou passar a fala para a professora Miriam Bianca do Amaral Ribeiro. Bem, a professora Miriam, ela possui graduação em História pela Universidade Federal de Goiás e mestrado também pela Universidade Federal de Goiás. Também o doutorado, né, Miriam? Atualmente, ela é professora adjunta da Faculdade de Educação na Universidade Federal de Goiás, atua na área de História, com ênfase em História Regional do Brasil, ensino de História, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, políticas públicas, metodologia do ensino das ciências humanas, História Regional, História do ensino de História. Ela também publica livros didáticos de história regional e textos teóricos sobre ensino das ciências humanas, com foco no ensino de história. Atualmente estuda e exercita as relações entre o ensino de ciências humanas e linguagens, a arte e também a questão dos usos públicos da história. Boa noite. Muito massa, muito obrigada por estar aqui participando de um debate que é absolutamente urgente, necessário, e é quase uma questão de sobrevivência discutir aula de história hoje, né? O tema que o pessoal colocou é História e Poder, o ensino de história... Não, formação de professores, ensino e pesquisa no tempo presente. Então, vamos falar um pouquinho do tempo presente para a gente pensar a formação de professores. Quando a gente for falar de formação de professores, eu vou tratar de uma pesquisa que está em andamento, que estamos fazendo lá na Faculdade de Educação, eu e a colega Cristina, e eu quero colocar, pelo menos parcialmente, teve o evento aqui da história
em outubro, eu tentei colocar alguma coisa, sempre é muito corrido, mas eu queria colocar essa pesquisa que está em andamento para vocês, para a gente realmente pensar junto, a gente, no meio da pesquisa, é muito bom conversar com os colegas e ver se a gente está fazendo alguma coisa que serve para alguma coisa, ou a gente pode fazer pão de queijo que rende mais. Mas eu também pensei em a gente, antes disso, conversar sobre tempo presente. Por isso, eu pensei em dar um subtítulo, um subnome, um sub alguma coisa, para essa conversa, com o seguinte enunciado: nunca se sabe o passado que nos espera. Eu acho que essa é uma questão absolutamente presente. Então, para a gente conversar sobre o tempo presente, vamos pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo de novo? O que tem de novidade? Né? Sempre que a gente faz evento, a gente vai atrás de novidade. Sabe o que tem de novidade em relação ao ensino de história no Brasil? Nadica de nada. É tudo mais do mesmo, só que agora com novas tecnologias que estão sendo usadas contra nós. Mas nós estamos, de novo, como grupo de risco. Sabe, população LGBT, quando descobrir a AIDS, era grupo de risco. Professor de história hoje é grupo de risco. Colega, dá aula e olha para trás, porque o bicho vai pegar. E é uns bichos grandes. Por que é mais do mesmo? Porque, desde que a história se constituiu como disciplina no Brasil, ela é usada a favor da hegemonia. Nunca sem estar em disputa de alguma forma, mas o ensino de história serve a projetos hegemônicos desde a constituição da história como disciplina, lá na metade do século XIX. E eles dizem para a gente, quando eu digo eles, para não ficar explicando toda hora quem são eles, né, não é um fantasma, eu estou falando do capital, eu estou falando do poder hegemônico, eu estou falando das classes dominantes que se constituíram ao longo da história do Brasil e que hoje estão materializadas no grande capital. Não é? No momento em que a gente vive sob a hegemonia da mundialização do capital, que eu tenho uma certa aflição com esse negócio de globalização. Sabe? Eu tenho começa a dar coceira, dá uns negócios. Não dá. Porque globalização, primeiro, parece que é Rede Globo. Né? A aldeia global, somos todo mundo globo. Não, não é todo mundo, não. O que está sem fronteira é o capital. Para nós, o mundo está cada vez mais cheio de fronteiras intransponíveis. E, na constituição da ideia de ensino de história no Brasil, esse era o principal papel da invenção da disciplina de história, e aí lembrando aquela articulação entre Constituição do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Colégio Pedro II e a disciplina de História do Brasil. O fundamental, que não está desatualizado, que está absolutamente em execução nesse país, neste momento, é a garantia do projeto de nação. Tudo que se faz hoje em relação à universidade, em relação ao ensino de história especificamente, as ameaças que estamos todos nós sofrendo no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, se deve exatamente à necessidade premente de garantir que o projeto de nação não seja ameaçado. Por que a ideia de nação é tão importante? Porque ela disfarça, faz de conta que não existe classe social. Eu tenho também, a gente vai ficando numa certa idade, a gente vai tendo umas manias. Por exemplo, quando você vai num show e alguém que está cantando lá em cima começa com aquele negócio, eu sou brasileiro com muito orgulho, eu saio correndo, mas, rapaz, nem olho para trás. Que papo é esse, meu irmão? Nós não somos todos iguais porque somos brasileiros. Essa conversa fiada faz a gente esquecer que eu, inclusive, aqui tem um monte de goianos, somos todos goianos. O Caiado também é goiano.
Eu sou goiana com muito orgulho. Ele está de um lado, eu estou de outro, nós estamos de outro. Mas, para isso não aparecer na cabeça das pessoas, é preciso fortalecer a ideia de nação o tempo inteiro. E quem trabalha com... E quem lida com a produção dessa hegemonia, com a garantia de instrumentos para dominar, continuar dominando, aperfeiçoar as formas de dominação, sabe, quem lida com isso sabe que a ideia de nação é fundamental. O von Martius, lá no século XIX, quando escreveu aquela monografia lá, um alemão decidindo o que a gente ia escrever sobre a história do Brasil. Uma das coisas que ele disse que não podia faltar é a garantia da ideia de unidade territorial, porque nós somos o maior país, porque nós temos o maior rio, porque nós temos a maior floresta. Já não tem floresta, o rio está secando. Não, as tentativas, as experiências separatistas permeiam a história do Brasil desde a colônia, né? Desde o processo de ocupação colonial. Mas, então, essa ideia de nação é fundamental para garantir essa hegemonia, mas nunca sem disputa. Não é? Nunca sem disputa. Ao longo da história do Brasil e da história do ensino de história, a gente observa as tentativas e as formas de resistência. Mas os caras não são bobos e eles renovam as formas de dominação. A que nós estamos vivendo agora veio através da figura de um novo herói, um novo salvador da pátria, um novo... Não é? Esse cara não se sustentaria se não fosse a ideia de nação. Alguém que vem salvar a nação de alguma coisa, não é, que estava colocando em risco a nossa integridade territorial. Quer dizer, olha como isso é absolutamente presente. Não é? Como isso é absolutamente presente. Por quê? A gente não vai ficar fazendo esse percurso histórico todo aqui, mas a gente ainda convive na sala de aula, porque isso está, inclusive, nas formas que estão materializadas na Base Nacional Comum Curricular, que a ideia de história, a história ainda é ensinada como sendo o estudo do passado. Eles querem nos convencer disso, mas eles também sabem que isso não procede, porque o passado ele é apropriado por quem manda no presente. Por isso, a questão dos usos públicos da história, eu acho que é temática absolutamente emergente. Porque é isso que está acontecendo. Quando chega um rinoceronte daquele que vai ser ministro da Educação e diz que vai recolher todos os livros de história para colocar a verdade sobre a ditadura, sobre a Revolução, não é? Então, espere o próximo Enem. 1964 foi revolução pra caramba, letra C, bota revolução nisso, T, responde diferente que a gente acha. Acabou. Não é? O que eles estão fazendo? Mas esse negócio não passou, tem 50 anos. É isso que é história. Então, eu queria colocar algumas coisas em relação a isso, para a gente pensar na história do tempo presente, como a história é disputa permanente. A história é objeto de disputa permanente. Por isso, se apropriar da história é um nosso grande instrumento para enfrentar o fascismo que está se instalando no Brasil. Não é menos que fascismo. Não é menos que fascismo. A gente acabou de montar um grupo de estudo lá na Faculdade de Educação, juntando gente de vários lugares, dentro da universidade, fora da universidade, para estudar exatamente o que está acontecendo. Aí a gente chamou esse grupo de Estudar Também é Resistir. Porque o que a gente precisa fazer agora é entender o que está acontecendo. A gente não vai sair batendo em bolsominion, que eles estão comemorando ainda. Já não estão tanto, né? Porque é tanta coisa que a gente pensa, nossa, tem como ficar pior? Não, o cara das relações exteriores diz que vai brigar com Marx desde a Revolução Francesa. Mano, espera ele nascer, né, para fazer o marxismo, porque a Revolução Francesa foi 100 anos antes do Marx. Como é que você quer cercar o Marx na Revolução Francesa? Vai ser vanguarda, sim, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos enfrentar uma conjuntura em que a aula de história vai ser objeto de policiamento
absoluto. Não é menos do que isso. E isso não é também... não é possível entender, a não ser que a gente entenda o que nós já fizemos com o ensino de história no Brasil. O que eu estou querendo dizer? Se os caras estão tão preocupados com o ensino de história, eles dizem para a gente, é uma coisa assim meio grotesca, né? Meio aparentemente contraditória, aparentemente paradoxal, mas são formas de controle. Os caras dizem o seguinte, aula de história não, quanto menos aula de história melhor, base nacional, o ensino médio, se quiser tem, o ensino de história nas séries iniciais aboliu a região, a Base Nacional Comum Curricular, que é uma mentira, não é? Que é um golpe de marketing, que fez todo mundo parecer que estava contribuindo para aquela mentira. Todo mundo entrou na internet para poder dar palpite lá. Aí você podia dar palpite assim, eu concordo plenamente, eu discordo plenamente, eu concordo em parte. E aí, quem foi que contabilizou isso, meu? Quem foi que fez a matemática para saber o que foi mais solicitado? Nem se uma resposta absurda dessa, que não permite a interlocução, nem essa a gente pode considerar como respeito. Mas aí o que eles fazem? Eles colocam uma farsa dessa de consulta, desqualifica as instituições de pesquisa, as entidades representativas, porque tem entidade, nós temos ANPU, que tem grupo de estudo permanente, que tem pessoas que... É consolidado o conhecimento. É uma área consolidada de pesquisa e ensino de história, mas aí pega uma pessoa, pega outra e desqualifica a representatividade. Mas chama as pessoas para participar. Aí, quando chama as pessoas para participar, isso faz a gente entrar no seguinte raciocínio, olha, mas a gente fez um tanto de sugestão, não apareceu nada. Aí os caras dizem o quê? Olha, a gente... Se você é democrático, então você tem que respeitar que a sua voz não foi a maioria. Então, acabou, neutralizou. E o que fizeram? Está lá na Base Nacional Comum Curricular o desaparecimento da região como objeto. Os meninos que estão no 4º ano não vão mais estudar o Estado necessariamente. Não vão estudar a cidade. Os livros regionais foram banidos do PNLD. É só um livro nacional. Não tem mais estudo, a não ser genericamente. E o genericamente é um livro feito sobre São Paulo e que tem uns pedacinhos de algum lugar para você, genericamente, você encaixar a discussão do local. Mas é exatamente a reprodução da noção de Brasil do Império. Do Império. É um retrocesso brutal. E, dentro desse projeto de ensino de história... pautado por essa disputa de hegemonia, existe também uma figura, um elemento que é absolutamente central, como é central a questão da ideia de nação, e são duas coisas que se articulam, evidentemente, que é a noção de herói, né? Que está tão realimentada pela ideia do salvador da pátria, o cara que veio consertar, né? Aquela transferência, e a gente faz isso ciclicamente na história do Brasil. Não é? Quando Tancredo foi candidato pelo colégio eleitoral, foi exatamente isso que aconteceu. Gente, sai da rua, para com esse negócio de campanha das diretas, que ele vai resolver o problema. Então, é um jeito de controlar o movimento social para que a gente transfira para alguém que esse sim faz história, esse sim merece a estátua, esse sim vai estar registrado na memória, porque as memórias são escolhidas para serem lembradas, assim como tem memórias escolhidas para serem banidas. Não é? Então, ciclicamente, a gente faz isso. Por que isso é tão realimentado? Isso tem inquietado muito a gente. Não é? Por quê? Por que a ideia de herói é tão alimentada? Por que a ideia de datas comemorativas é tão reescrita, reescrita, reescrita? Pensando nisso... Está acabando? Ainda tem tempo. Beleza.
Pensando nisso, a gente tem um grupo de pesquisa lá na Faculdade de Educação, e uma das pesquisas que a gente está tocando é exatamente essa, datas históricas, comemorações de datas históricas, cultura e história ensinada, mudanças e permanências. Essa é a pesquisa. Está registrada por aí nas coisas institucionais todas. E a gente está levantando elementos de vários pontos. Por exemplo, a gente foi para os desfiles de 7 de setembro e 24 de outubro entrevistar as pessoas. O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? O que está comemorando? A gente ainda não tratou esses dados sistematicamente, mas é impressionante. Exatamente no auge da lógica do discurso moral que coloca a ideia de que o Brasil está ruim porque tem corrupção, porque o problema de dizer o lance da corrupção como centralidade do problema, da realidade brasileira, é que tira a ideia das contradições de classe. Né? O problema é a corrupção. É uma péssima notícia, mas é verdade. Os caras não consideram que estão roubando nada. Sabe por quê? Porque esse é o Estado burguês. É isso mesmo que é o Estado burguês. Eles são proprietários e usam a serviço da acumulação de riqueza. Só é corrupção o que eles não conseguiram legalizar. Mas é isso. Mas quando você pega o discurso, moral, você diz, então, qual que é a solução? Disciplinar, controlar, escola militar. E aí, o que a gente vê? As pessoas no desfile, quando você pergunta por que você acha importante o desfile, as pessoas no orgulho do desfile de tropa, que é uma coisa de arrepiar. Por quê? Porque acham que toda a bandalheira vai ser resolvida com disciplina. Está vendo como a reapropriação do discurso da ditadura vai se alimentando e construindo uma ideia de história que a gente combate há tanto tempo? Mas aí também, para discutir a questão das datas comemorativas, as datas históricas e comemorativas, a gente aplicou um questionário junto a alunos de pedagogia que trabalham, que estudam na Católica e na Federal, nos cursos de pedagogia das duas instituições. Aplicamos um tanto de questionário no primeiro ano e aplicamos outro tanto de questionário no último período, para ver o que tinha acontecido nesse pedaço todo. Tem um monte de coisa para dizer, a gente não tem como dizer tudo, mas por que o curso de pedagogia? Porque hoje ainda no Brasil, a cada 100 crianças que são matriculadas no primeiro ano, 22 matriculam no 9º ano. Então, a aula de história que a gente trabalha nas séries iniciais pode ser a única oportunidade de estudar história que essas pessoas têm. E ela ainda é marcada por essa... A gente quis saber, então, o que esses professores, estudantes a caminho de serem professores, estão pensando. A grosso modo, uma coisa que é importante distinguir é o que é data cívica e o que é data histórica. A data cívica é uma data apropriada pela hegemonia para a afirmação desse projeto de nação, para a afirmação da ideia de herói, para a afirmação de uma data como referência para a constituição do tempo histórico presente e não só o presente. A data histórica não necessariamente é uma data cívica. Por exemplo, eu considero que o dia 9 de dezembro de 2015 é uma data histórica para a educação no estado de Goiás e no Brasil, porque foi quando os alunos secundaristas ocuparam o Zé Carlos de Almeida. Mas não é uma data cívica. Não vai ser nunca, é uma data para ser esquecida pela hegemonia. Então, para a gente diferenciar. E o que as pessoas lembravam? A gente perguntou, que datas comemorativas, datas históricas você lembra? Todas as datas. A campeã é, primeiro, mistura de data de festa religiosa,
mesmo tanto que tinha data de história, tinha data religiosa. Para a gente ver assim, quais datas históricas? Páscoa, Natal. E não é esquisito. Por quê? Porque o STF autorizou, inclusive, não só o ensino religioso, como o ensino da religião que o professor tem. E não vai ser, por exemplo, candomblé, porque você não vai ver um professor chegar na sala e falar o seguinte, pessoal, sou o seu novo professor de Umbanda, vamos fumar um cachimbo de camomila, porque para não fazer mal, mas aula que vem todo mundo de branco, vamos rodar a baiana aqui. Não, mano, é o crucifixo. Né? Ai, Jesus. Mas, então, assim, essa mistura é porque a história do Brasil, a gente luta o tempo inteiro para a ideia do ensino laico, que a gente não consegue garantir, que está aí de novo o cara associando. A primeira-dama, aquela coisinha fofa, está dizendo que vai catequizar o povo brasileiro. Mano, nós estamos enrolados. Não é? Isso é o quê, mano? Isso é colônia, isso é Idade Média. Não é? E, assim, só para encerrar, o que acontece? Que datas comemorativas são as lembradas? As fundantes da nação. O 7 de setembro é a primeira, porque foi a primeira data inventada para identificar a fundação da nação. E isso é reapropriado todos os anos, pelo desfile, pela preparação na escola, por menino cantar o hino na frente da bandeira na Semana da Pátria, e agora eles vão querer gastar... todo dia vai ter que cantar hino na porta, nem vai ter tempo de aula, quer até tomar distância, fazer fila, menino de cá, menino de cá. Onde é que está a bandeira? Quem guardou a bandeira? Pega lá a bandeira. Acabou o tempo. Não, engarranchou. Espera aí, gente, canta de novo, que está difícil aqui para subir. Acabou com a aula de história, né? Acaba com a escola. Então, agora, por que a gente está discutindo isso, que essa pesquisa está tentando exercitar? Por conta da atualidade do discurso do século XIX, apropriado pelo presente para garantir o controle dos seres vivos agora. Por isso, a formação de professores no campo da história é luta política. Porque neutro, mano, nem sabão de coco. Não, eu sou neutro, eu vou dar o conteúdo. Alguém escolheu o conteúdo para você. Estudar é a nossa grande tarefa neste momento, para que a gente se prepare para os ataques que estão em andamento. Mas quanto mais a gente sabe, melhor a gente luta. E a gente vai resistir com a aula de história como instrumento de transformação da compreensão do mundo, de formação de lutadores contra a ordem estabelecida, porque essa é a nossa opção. Eu estudo história, eu dou aula de história, tem bem uns 35 anos, como luta política. Para derrotar isso que está aí, não é mais ou menos. Esse Estado não nos serve, essa ideia de história não nos serve. A formação de professores no campo das ciências humanas tem que ser instrumento de luta para destruir a dominação burguesa. Menos que isso é fazer parte do jogo. Muito obrigada, professora Miriam. Agora eu passo a palavra para a professora Varlúcia Pereira Guimarães.